Paz do Senhor, gente. Bom dia. Vamos ler a palavra. Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 6. Garganta tá sofrendo esses dias. Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 6, que vai falar sobre a opressão midianita, né? Nós vimos alguns juízes já, e agora nós vamos entrar numa das mais conhecidas, que é a história de Gideão, né? Mas vamos lá. Hoje vamos começar só. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiu. E punham-se contra ele em campo e destruiu os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não podia se contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O segredo, né? É não se afastar do Senhor e clamar ao Senhor. Versículo 7. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus sempre, ele que pode perceber, ele vai contar a história, mas aí ele vai repreendendo o que é necessário. Um anjo fala com Gideão, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é isso de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e é o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo sem fermento de uma efa de farinha, e a carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrame-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que ouviu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor É Paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesrita.
E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? Investigando e perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia eles chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam ao vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O segredo das batalhas se revestir no Espírito Santo, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. E disse-lhe Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como dissesse, eis que eu porei um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que só o novelo fique seco e que toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco e toda a terra havia orvalho. Gente, são 40 versículos que vão contar toda uma história, né? O começo da história de Gideão, quanto ele era desacreditado, quanto ele não tinha experiência com Deus, quanto Deus é misericordioso, quanto Deus esperou, né? Foi falando, falou: eu sou contigo, não temos. Esse é o nosso Deus que vai nos encorajando, né? E depois, quando o anjo vem, que ele vai oferecer adoração, depois ele começa a cumprir as ordens, isso vai gerar um conflito ali naquela sociedade, que vai gerar a guerra necessária para que Deus possa usar a vida dele para destruir. Amanhã vai ser os 300 Gideões, uma história muito conhecida e muito linda da palavra de Deus. Vamos orar? Abba Pai, nós te agradecemos por essa palavra. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós amamos a sua presença, amamos a sua palavra. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Ajuda muitas vezes, Senhor, nós estamos desacreditados como de Gideão. Senhor, porque às vezes nós olhamos pela vista e não por fé. E vemos, Senhor, muitas dificuldades, mas hoje, em nome de Jesus, faça que os nossos olhos se abram e nós possamos entender que maior é o que está conosco, o Senhor está conosco, então nós podemos ir. Em nome de Jesus, fala conosco. Encha-nos, reveste do Teu Espírito Santo para as batalhas. Em nome de Jesus nós te pedimos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã a gente está de volta. Deus abençoe.